Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 16, referente ao assunto artrópodes. Bom, o que seriam artrópodes? Os artrópodes são animais invertebrados, muito diversificados e que podem ser encontrados em todas as regiões do planeta. Os artrópodes, eles formam um grupo extremamente diversificado. Tem mais de 1 milhão de espécies descritas e catalogadas em todo o mundo. Esses animais podem ser encontrados em qualquer região. E quais seriam as características desse tipo de animal? Eles possuem um exoesqueleto de quitina. Quitina é um açúcar, né? E esse açúcar faz com que esse exoesqueleto seja rígido, né? E possibilita essa sustentação do corpo dos artrópodes. Junto com a quitina, a gente tem o fosfato e o carbonato de cálcio, que também proporciona aí uma sustentação, né? Todos eles juntos vão proporcionar aí uma sustentação do corpo desse tipo de animal. Lembrando que esse tipo de animal, eles possuem um diferencial, que seria a troca desse esqueleto. Então, isso é bem característico nos artrópodes. Eles, conforme vão crescendo, eles trocam a roupa, ou seja, eles trocam o esqueleto, né? O esqueleto deles não são iguais dos vertebrados, que crescem à medida que nós crescemos, que os tecidos, órgãos e músculos vão crescendo. Não, eles, ao contrário de nós, eles vão crescendo e eles precisam trocar essa capa, essa carapuça, porque eles não cabem mais dentro daquele exoesqueleto. Então, eles abandonam esse exoesqueleto e aí fabricam outro conforme o teu tamanho. Então, eles vão mudando, né? Vão fazendo muda ou equidise desse esqueleto conforme o crescimento. A sua simetria também é bilateral, ou seja, se eu cortar um inseto, por exemplo, ao meio, né? Longitudinalmente, eu vou ter aí tudo de um lado e tudo de outro. Eles são iguais. Se eu tenho uma pata de um lado, eu vou ter uma pata de outro. Se eu tenho uma antena de um lado, eu também vou ter uma antena do outro. Então, são simétricos. O corpo também é segmentado, ou seja, não é uma coisa só, como a gente viu em outras classes, por exemplo, dos anelídeos, né, que é o caso da minhoca, né, que eles são uma coisa só. Então, a gente tem aí um corpo que é segmentado, a gente tem cabeça, a gente tem tronco, né, a gente tem as patas, enfim. Também temos os apêndices. Que seriam esses apêndices? Seriam os acessórios desse corpo segmentado. Então, a gente tem aí patas, antenas e peças bucais. Lembrando que inseto também tem esse diferencial das peças bucais, porque muitos deles realizam picaduras, né? Então, o sistema bucal dos insetos servem tanto para alimentação quanto também para defesa, porque a picada nada mais é do que um sistema de defesa desse tipo de animal. O seu sistema circulatório também é aberto ou lacunar, ou seja, circula-se por lacunas. São celomados, né, coisa que a gente viu bastante nas classes anteriores, que significa que por dentro eles são ocos, então essa cavidade tem um fluido. São triblásticos porque possuem três folhetos embrionários, né? Então, quando eles foram gerados, eles foram derivados de 3 folhetos embrionários. E são invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral, tá? Seu sistema digestório é completo, então é um animal bem desenvolvido. Tem boca, esôfago, intestino, ânus. São sexos separados também, então tem o homem e tem a mulher, tá? O macho e a fêmea. E possuem cérebro e um cordão nervoso central, tá? Que é como se fosse a condução dos impulsos nervosos
para o restante do corpo. Bom, aqui nós vamos ver os tipos de artrópodes, né? Então, nós temos aí os crustáceos, os quelicerados, os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Então, agora nós vamos ver detalhadamente quais as características e os tipos principais dos artrópodes. Vamos começar pelos crustáceos. Então, os crustáceos são encontrados principalmente em ambientes aquáticos de água doce ou salgada, sendo que poucas espécies podem ser encontradas em terra firme. Com o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ou seja, cabeça, tronco e o abdômen, os crustáceos apresentam 2 pares de antenas e números de patas variável, sendo que em algumas espécies o primeiro par de patas pode ser transformado em quelícera. O que é uma quelícera? É uma pinça forte que o animal usa para se defender ou capturar alimentos, que é aquilo que a gente falou, que muitos deles possuem a quelícera, que é o aparelho bucal. Então, o que acontece com esse aparelho bucal? Ou ele usa para capturar alimento, ou ele usa para se defender, né, quando ele se sente ameaçado. A respiração desses animais é feita por brânquias. Por que brânquias? Porque eles são ambientes aquáticos, né? São de ambientes aquáticos. Se a gente for lembrar do peixe, o peixe tem respiração branquial porque está dentro d'água. Então, a respiração desse tipo de animal não poderia ser diferente, não poderia ser traqueal, tá? E a excreção acontece através de glândulas verdes, que é um tipo de glândula espercial que vai fazer aí a excreção desse tipo de animal. Como exemplo dos crustáceos, nós temos aí o siri, caranguejo, lagosta e camarão. Então, como a gente pode ver, são animais que possuem a quelícera, né? Que é aquela patinha, né? Que acaba beliscando a gente, né? Quando se sente ameaçado. Então, aquilo é a quelícera, tá? Aquela patinha da lagosta, do siri, do caranguejo, do camarão, ok? E os quelicerados? Bom, os quelicerados são os aracnídeos, que também a gente conhece bem, né? Os aracnídeos possuem o corpo dividido também em cefalotórax, ou seja, cabeça, tórax e abdômen, e possuem 4 pares de patas. Então, enquanto nos crustáceos o número de patas era variável, aqui a gente tem definido 4 pares de patas. Antenas e asas, nesse caso, são ausentes, tá? Então, se a gente for lembrar da aranha, a gente já lembra que a aranha não tem antena e a aranha não tem asa, né? E a respiração, uma vez que eles vivem em ambiente terrestre, é traqueal ou filotraqueal, né? Então, não pode ser uma respiração branquial, porque eles não vivem na água. Possuem um tubo digestório especializado em sugar. Então, é um tubo digestório que, no caso, vai funcionar com esse vácuo, né? E nas aranhas e escorpiões, a digestão é extracorpórea, tá? Então, aranha e escorpião fazem um processo de digestão onde eles jogam para fora do corpo, né, o que eles não querem mais, né, os resíduos. As quelíceras, né, eles também possuem as quelíceras, né, e a gente sabe muito bem que as quelíceras de escorpião, aranha, né, elas são até danosas, né, para o homem, porque pode provocar aí um tipo de picadura que pode levar à morte devido ao veneno, né, são animais peçonhentos. A excreção nos aracnídeos é feita por glândulas cuxais e túbulos de Malpighi, que é uma espécie de um rim primitivo. E eles podem ser encontrados em matas, pântanos, desertos e alguns também em casas, né? Então, aranha, escorpião, ácaro, a gente vê bastante em casa também, né? O cravo também é um tipo de aracnídeo, é que a gente não consegue ver a olho nu, como os outros, né? Como carrapato, escorpião, aranha. Mas se a gente for tirar um cravo da nossa pele e for examinar
no microscópio, nós vamos ver direitinho que ele é um quelicerado, tá? Com 4 pares de patas, sem antenas e sem asas, tá? Então, o cravo que habita a nossa pele é um aracnídeo, né? É um bichinho que está ali naquele poro que está infectado, né? Com pus, enfim, né? Que é a espinha, uma glândula que está aí inflamada. E vamos agora para os insetos. Os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Iguais aos anteriores. Só que aqui nesse caso eles possuem um par de antenas fixos, né? 3 pares de patas, então também a gente tem isso fixo. E as asas podem ser ausentes. Veja bem, podem, mas não significa que não tenham, tá? Alguns têm, outros não têm. A respiração, mais uma vez, assim como os aracnídeos, é traqueal, porque eles não vivem na água, tá? A sua excreção também é feita pelos túbulos de Malpighi, que é o rim primitivo. Os insetos são os únicos animais invertebrados com capacidade de voar. Então, de toda essa classe, só os insetos voam, tá? Essa capacidade lhes garante alcançar alimentos com facilidade, porque eles voam à procura de alimentos, além de lhes dar grande poder de defesa. Então, se você ameaça matar uma mosca, é muito difícil, porque ela voa, né? Então, ela dispersa facilmente. Os insetos têm uma importância na cadeia alimentar muito grande, porque vários consumidores se alimentam deles, tá? Então, eles são garantia de alimento para muitos animais. Como exemplo, nós temos a abelha, a mosca, o pernilongo, o gafanhoto, as borboletas, as formigas, etc. Lembrando bem que nós temos agora aí, né, uma ameaça de nuvem de gafanhotos chegando aqui ao nosso país. E ele é um inseto, né? Então, como é que eles conseguem chegar até aqui? Através do voo, né? Então, eles têm essa capacidade de dispersão. E apesar deles terem uma importância na cadeia alimentar, se essa cadeia está em desequilíbrio, porque essa nuvem de gafanhoto é um desequilíbrio na cadeia, significa que a gente não tinha muito animal para comê-lo, para consumi-lo, né? Então, a gente tem um excesso de gafanhoto que vão comer aí os produtores da nossa cadeia alimentar, que são as plantações, tá? Então, a gente tem aí o gafanhoto como consumidor primário e a falta, provavelmente, de um consumidor secundário que se alimentaria aí do gafanhoto. Por isso que nós estamos tendo esse incidente aí ambiental, tá? E os quilópodes? Os quilópodes é a classe representada pelas centopeias e lacraias, animais que apresentam um corpo formado só por cabeça e tronco. Aqui a gente não tem abdômen, tá? Diferente de todos os outros que a gente viu agora. No tronco desses animais há cerca de 170 metâmeros, sendo que em cada metâmero há um par de patas. Então, o corpinho deles é semelhante aos anelídeos. Lembram dos anelídeos? O nome anelídeo, por exemplo, da minhoca, é porque ela é formada por anéis, né? Então, um anel colado no outro, né? Assim que é dividido o corpo do anelídeo. E aqui a gente tem um metâmero, que é como se fossem anéis, né? Em cada metâmero, nós temos um par de patas. Então, por isso que a centopeia, a lacraia tem várias patas, porque em cada metâmero eles têm um par de patas. A respiração, ela não poderia ser diferente, porque é um animal terrestre. Então, a respiração é traqueal e a excreção também é pelos túbulos de Malpighi, que é aquele rim primitivo que eu já falei para vocês. E os diplópodes? Os diplópodes, o corpo é formado também por cabeça, tórax e abdômen, mas alguns autores consideram que o corpo desses animais é formado também somente por cabeça e tronco, assim como os quilópodes. O abdômen é longo e, como nos quilópodes, também é formado por metâmeros, né? Então, a gente tem aí uma grande semelhança aos quilópodes.
Então, é formada também por metâmeros, que é como se fosse anéis, e há 2 pares de patas em cada metâmero, tá? Possuem um par de antenas na cabeça, respiração traqueal, porque é um animal terrestre, e a excreção também é feita por túbulos de Malpighi, tá? Como exemplo, nós temos aí os piolhos de cobra. Aí vocês vão me perguntar, mas Dani, então qual é a diferença do quilópode por diplópode? O quilópode, nós temos um par de patas em cada metâmero. Nos diploides, olha o nome, então nós temos 2 pares de patas em cada metâmero. É isso que diferencia o quilópode do diplópode. Aqui nós temos algumas ilustrações, né, para vocês poderem visualizar melhor os artrópodes. Nós temos aí, primeiro, a classificação, né, que eles levam em consideração os seguintes critérios: divisão do corpo, cabeça, tronco e abdômen, número de apêndices, que é o número de patas, antenas e asas, né? E aí, dependendo dessa classificação, a gente vai ter o aracnídeo com 4 pares, o diplópode com um par de patas em cada anel, o diplópode, que é 2 pares de patas em cada anel, o crustáceo, que a gente tem número de pata variável, e o inseto, que a gente tem asa, né? Então, os artrópodes seguem essa classificação de acordo com a divisão do corpo e os seus apêndices. Depois nós temos o exoesqueleto, que é a carapaça. Então, é um esqueleto externo formado por quitina e carbonato de cálcio, que tem como função proteção do corpo, evita também perda d'água e a função de locomoção, ele dá uma sustentação. E que esse esqueleto é trocado a cada crescimento do animal, não é igual ao nosso que acompanha o crescimento. Então, eles têm que trocar de roupinha, que esse processo é chamado de equidise ou muda. Então, eles abandonam aquele esqueleto e fabricam outro. E as classes dos artrópodes, né? Então, nós temos aí os insetos, que tem asas, né? A principal característica. Os quilópodes, que é um par de pata em cada anel. Os diplópodes, 2 pares de patas em cada anel. Os aracnídeos, 4 pares de pata. E os crustáceos, né? Que tem aí, por exemplo, o número de patas variável, mas tem as quelíceras, né? Que são as presas, tá? Bom, agora vocês têm aí uma orientação de exercícios para estarem realizando, com entrega por e-mail até a data especificada. Bons estudos e até a próxima!